Imagine sobreviver a um acidente de carro que revela verdades chocantes sobre o dia do juízo e a vida após a morte. Ethan Carter fez exatamente isso. Arremessado em um reino radiante de amor e compaixão, ele aprendeu que nosso verdadeiro propósito está na interconexão. Fique conosco enquanto ele revela as profundas percepções que podem mudar tudo o que você acredita sobre a vida e a morte. Inscreva-se agora para explorar essas revelações transformadoras. 9 de abril de 2022 começou como qualquer outro dia, mas por trás da superfície, eu estava profundamente imerso em pensamentos sobre o propósito da minha vida. Enquanto dirigia para casa, perdido no meu diálogo interno, tudo mudou em um instante quando perdi o controle do meu carro. A próxima coisa que soube foi que uma colisão violenta despedaçou o som monótono da minha rotina, e de repente, eu estava à beira da oblivião. Mal sabia eu que essa experiência de quase morte desafiaria tudo o que eu pensava saber sobre o dia do juízo e revelaria insights chocantes que mudariam para sempre minha compreensão da existência. Lembro do momento vívida. Eram 5h47 da tarde, quando meu carro colidiu com uma árvore, o poderoso impacto despedaçando meu mundo. Tudo ao meu redor ficou completamente escuro, e por um efêmero batimento cardíaco, eu me senti suspenso no tempo. Não havia som nem movimento, apenas um vazio avassalador que me engoliu por completo. Mais tarde, os socorristas contariam à minha família que eu estive clinicamente morto por 4 minutos e 15 segundos. Meu coração havia parado, meu corpo jazia imóvel, mas naquela quietude, fui lançado em algo muito mais caótico. Naqueles momentos, uma onda de medo e confusão me envolveu. O que estava acontecendo? Era o fim? Eu estava deixando tudo para trás sem uma despedida adequada. Então, quase tão repentinamente quanto a escuridão havia me envolvido, ela se desfez. Foi como ser puxado de um abismo profundo, onde toda dúvida e ansiedade se dissiparam em nada. Em vez do vazio que eu temia, comecei a perceber um brilho suave ao meu redor. A luz parecia viva, emanando calor, e não era ofuscante, mas convidativa. Eu não conseguia compreender o que estava se desenrolando. Minhas emoções oscilavam entre admiração e apreensão. O silêncio profundo foi substituído por uma consciência de que algo maior me aguardava. O que encontrei em seguida foi além de qualquer coisa que eu pudesse ter imaginado. Marcou o começo das revelações sobre o dia do juízo. Subitamente me vi em um reino preenchido de luz radiante. Ela me envolvia como um abraço caloroso, pulsando suavemente como um batimento cardíaco. Seres etéreos me rodeavam, suas formas brilhando em tons que eu nunca havia visto antes. Sua presença era ao mesmo tempo calmante e inspiradora. Era como se fossem feitos da própria essência do amor e compreensão. Fiquei impressionado com suas expressões serenas. Não havia julgamentos ali, apenas um profundo senso de compaixão que lavava meus medos e inseguranças como uma maré. Um dos seres se aproximou e encontrou meu olhar. Senti a profundidade de sua consciência penetrando minha alma. Com um tom suave e melódico, disseram: "O dia do julgamento não é o que você pensa. Trata-se de despertar para a interconexão de todas as almas." Era como se o tempo parasse e o peso dessas palavras reverberasse dentro de mim, como um eco distante que finalmente encontrou seu lar. Minha mente disparou, tentando desesperadamente compreender a enormidade do que me era mostrado. A paisagem ao meu redor pulsava com vida, cores mais vibrantes do que posso descrever, aparentemente vivas e respirando. Tudo irradiava uma luminosidade que contrastava fortemente com os tons apagados que coloriam minha vida cotidiana. Tons se harmonizavam em uma sinfonia, como uma doce melodia conduzida pela própria universidade. Era como se cada nota, cada sussurro e cada brilho de luz contribuíssem para uma grande orquestração que eu nunca soubera que existia. Nesse espaço, o tempo parecia irrelevante. Havia apenas o agora, e era perfeito.
Com cada revelação que absorvia, meu ceticismo começou a desmoronar como folhas secas ao vento do outono. Tudo que eu havia compreendido com confiança sobre a existência e a vida após a morte parecia desamparado, suspenso na vastidão desse novo entendimento. Mas a jornada estava longe de terminar. O que eu aprenderia a seguir mudaria minha perspectiva sobre a vida, abalando as fundações das minhas crenças, enquanto eu estava à beira de uma nova realidade. À medida que os seres guiavam minha percepção, ondas de visões me invadiam como uma maré incessante, levando-me a vislumbres do futuro. Vi nosso mundo em turbulência, cidades envoltas em caos, enquanto a natureza liberava sua fúria. Inundações, incêndios e tempestades se agitavam em uma sinfonia implacável de destruição. Meu coração pulsava no peito. Sentia desespero e a impotência me inundarem enquanto testemunhava a humanidade lidando com as consequências de suas escolhas. Mas então, daquele caos, algo extraordinário surgiu. Vi um despertar simultâneo entre as pessoas, uma centelha de realização acendendo-se dentro delas. Comunidades se unindo para se apoiar mutuamente, indivíduos abraçando a mudança ao se livrarem de antigas crenças que não mais lhes serviam. Senti uma eletrizante onda de esperança misturada com medo. Será que essa transformação poderia realmente acontecer em meio a uma catástrofe tão iminente? A visão se tornava mais nítida e me via atraído para uma linha do tempo específica. O ano 2040 se erguia como uma estrela distante no horizonte. Foi nesse momento que vi se despertar atingindo um pico, uma era onde a humanidade descobre seu propósito além da mera sobrevivência, aprendendo a coexistir em harmonia. O pensamento deu asas ao meu espírito. A mudança envolvia amor e compreensão, uma evolução necessária em direção a algo maior. O peso emocional daquela revelação era imenso. Eu estava assustado com as calamidades potenciais, mas, em meio a esse medo, havia uma centelha de esperança, uma crença de que a humanidade poderia despertar antes que fosse tarde demais. Talvez essas percepções não fossem apenas avisos, mas um chamado à ação, um lembrete de que possuímos a capacidade de moldar nosso destino. A mensagem deles ressoou profundamente, reverberando em meu ser, plantando sementes de urgência que eu não conseguia ignorar. No entanto, isso também parecia um fardo pesado. A clareza que me foi mostrada era impressionante, mas eu fui deixado para lidar com o que tudo isso significava para a minha própria vida e escolhas ao voltar. O que eu aprenderia a seguir testaria minha determinação mais do que qualquer visão que eu tivesse testemunhado, forçando-me a enfrentar as implicações mais profundas da minha existência e as verdades que eu precisaria encarar quando acordasse. Quando recobrei a consciência, o mundo ao meu redor parecia estranhamente diferente. As cores estavam mais nítidas, os sons mais vibrantes, e cada parte do meu ser me pressionava a compartilhar o que eu havia vivido. Era como se meus sentidos tivessem sido recalibrados, puxando-me para uma nova camada de realidade. No entanto, por trás dessa urgência, a insegurança me segurava, envolvendo meus pensamentos como um grilhão. As pessoas iriam descartar minha história? Eu conseguiria convencê-los de que o dia do juízo não é sobre punição, mas sim sobre crescimento pessoal e coletivo? A própria noção parecia assustadora. Eu sentei com essas perguntas em silêncio, lutando com minhas dúvidas. E se meus amigos e familiares revirassem os olhos para mim, eles poderiam atribuir isso a um trauma ou a um sonho vívido. O medo de ser mal compreendido era paralisante. Aqui estava eu, carregando uma mensagem que parecia monumental, mas a perspectiva de ser ridicularizado pairava como uma sombra em minha mente. Eu não pude evitar ficar pensando: como você comunica suas verdades mais profundas para um mundo que muitas vezes prospera no ceticismo? Ainda assim, no meio desse caos interno, havia uma sensação avassaladora de propósito crescendo dentro de mim.
Cada recordação da minha experiência se repetia. Seres radiantes, cores vívidas, a mensagem profunda sobre interconexão. Eu sabia, lá no fundo, que precisava superar meus medos e me manifestar. Essas verdades precisavam alcançar outros, para seu benefício e compreensão. A urgência dessa missão era inegável. Sentia como se minha própria vida dependesse disso. Assim, comecei a compartilhar minha história, cautelosamente no início, com amigos e familiares próximos. A cada vez que falava, podia sentir o ceticismo no ar, sobrancelhas levantadas, acenos indiferentes e até alguns silêncios constrangedores me receberam. Era desanimador, mas o que eu estava prestes a compreender a seguir era a chocante verdade sobre o propósito da minha própria vida. Por que eu estava tão compelido a compartilhar isso? O que eu deveria descobrir nesse processo? Quanto mais eu me aprofundava nessas questões, mais minha realidade começava a se desmoronar, levando-me a percepções que abalaram os fundamentos de tudo o que eu achava que sabia. Uma das percepções mais impactantes que tive durante minha experiência foi a compreensão de que a vida é apenas uma preparação para um estado superior de existência. Para ser honesto, isso me chocou completamente. Passei tantos anos focando em conquistas materiais, trabalhando incessantemente para subir na carreira e atendendo às expectativas sociais que sempre acreditei que definissem o sucesso. Mas agora, naquele reino radiante, tudo isso parecia irrelevante. De repente, minhas prioridades pareciam triviais, como os brinquedos de uma criança esquecidos em um canto. Os seres, presenças etéreas repletas de calor e sabedoria, deixaram claro que a verdadeira essência da vida gira em torno do amor e da compreensão coletivos, ao invés de meros sucessos ou prêmios. Isso foi um fardo pesado a suportar, e senti o peso dessas palavras penetrando em meu peito, cada uma delas ressoando de forma dolorosa, mas ao mesmo tempo bela. Agora, cada dia parece um ato de equilíbrio, vivendo entre minha vida antiga e este novo despertar. Tento incorporar os ensinamentos que recebi durante minha experiência de quase morte. Mas não é fácil. A tentação me provoca, tentando me puxar de volta para aqueles padrões familiares de ambição e esforço. Enquanto estou em reuniões ou me reaprendendo a lidar com tarefas cotidianas, não consigo evitar aquela dor inquietante de dissonância dentro de mim. Minha vida antiga parece cheia de ruído, em contraste com a serenidade que experienciei naquele outro reino. É uma luta constante, mas lembro a mim mesmo que a verdadeira essência da existência está nas relações, na bondade e na compreensão. Entretanto, as consequências emocionais de compartilhar minha história revelaram complexidades ainda mais profundas. Integrar essa nova compreensão em minha vida, enquanto enfrento tanto a curiosidade externa quanto meu próprio conflito interno, tem sido uma jornada por si só. Vi como as pessoas reagem com olhos arregalados e entusiasmo, buscando respostas que ainda estou tentando articular. Sua curiosidade muitas vezes parece esmagadora, me levando a questionar se estou pronto para assumir esse papel como mensageiro de tais revelações profundas. Enquanto estou aqui hoje, percebo que minha experiência de quase morte foi apenas o começo de uma jornada incrível. Não apenas para mim, mas para todos que encontro. Cada dia agora parece uma oportunidade de incorporar as lições que aprendi naquele reino radiante. Esforço-me para viver com autenticidade, compaixão e uma consciência mais profunda das conexões que nos unem. Fica claro para mim que compartilhar minha experiência pode gerar conversas significativas e talvez até despertar o desejo em outros de questionar sua própria existência e crenças. Uma das percepções mais profundas que levei é que o dia do julgamento não é um evento assustador a temer. Em vez disso, é um momento de despertar para nossas almas. Uma chance de abraçar a verdade de nossa interconexão. Ele nos convoca a deixar de lado nossos julgamentos e medos, convidando-nos a celebrar o amor que existe entre nós.
Encontro conforto em saber que este despertar não é apenas para mim, mas algo que cada um de nós pode experimentar se abrirmos nossos corações e mentes para a possibilidade. Se minha jornada ressoa com você e o convida a considerar suas próprias crenças sobre a vida após a morte, encorajo você a se inscrever para mais histórias como a minha. Compartilhe este vídeo para espalhar a conscientização e vamos interagir nos comentários abaixo. Estou genuinamente curioso. O que você acredita que acontece após respirarmos pela última vez? Obrigado por me acompanhar nesta jornada extraordinária. Minha esperança é que minha história inspire você a refletir sobre o propósito de sua vida e a conectá-lo mais profundamente consigo mesmo e com os outros ao seu redor. Juntos, talvez possamos fomentar uma compreensão mais profunda do que significa estar verdadeiramente vivo.